Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Não é por acaso que você está assistindo a este vídeo neste exato momento. Não foi o algoritmo do YouTube que trouxe você até aqui. Não foi uma coincidência. Não foi sorte. Fui eu. Fui eu que guiei os seus passos, que direcionei os seus olhos, que coloquei no seu coração uma inquietação, uma busca, um desejo profundo de algo que você ainda não consegue nomear, mas que sente com toda a força da sua alma. E hoje, agora, neste instante, eu vim te encontrar. Você já sentiu que estava esperando por algo? Que havia uma promessa no ar, uma bênção que parecia estar logo ali, ao alcance das suas mãos, mas que por algum motivo você não conseguia tocar. Você já acordou de madrugada com o coração pesado, sem saber exatamente por quê, apenas sentindo que a sua vida deveria ser diferente do que é hoje? Você já olhou para as suas contas, para as suas dívidas, para as suas dificuldades e se perguntou: meu Deus, onde está a minha bênção? Porque parece que tudo é tão difícil para mim. Eu ouvi cada uma dessas perguntas. Eu vi cada uma dessas lágrimas. Eu estive ali em cada noite de angústia, em cada manhã de dúvida, em cada momento em que você quase desistiu. E hoje eu vim te dizer algo que vai mudar a sua vida para sempre, se você tiver coragem de ouvir e de agir. Existe um cheque milagroso que foi preparado com o seu nome. Um cheque que carrega não apenas provisão financeira, mas cura, restauração, paz, propósito e uma nova temporada de vida. Um cheque que foi assinado por mim muito antes de você nascer, muito antes de você ter qualquer problema, muito antes de qualquer dívida, qualquer dor, qualquer decepção. Esse cheque existe, ele é real e ele está esperando por você. Mas aqui está o que eu preciso te contar e preciso que você ouça com o coração aberto. Esse cheque foi rejeitado, não por mim, nunca por mim, mas por algo que aconteceu na sua vida, por crenças que você carregou, por feridas que nunca cicatrizaram, por vozes que você ouviu e que nunca deveriam ter tido espaço dentro de você. E hoje eu vim te mostrar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu e, mais importante do que tudo, como você vai abrir esse cheque agora, hoje, e começar a receber tudo o que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Não saia desse vídeo. Cada segundo que você assistir vai ser uma camada de cegueira sendo removida dos seus olhos. Cada capítulo que você ouvir vai ser uma corrente sendo quebrada da sua vida. Fique comigo. Eu tenho muito para te falar. Se você já sentiu que a sua bênção estava sendo retida, sem você entender o motivo, escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você imagine por um momento uma cena muito específica. Imagine que você recebe uma correspondência em sua casa, uma carta grossa, com um envelope dourado, com o seu nome escrito com perfeição, com cuidado, com intenção. Você pega aquele envelope nas suas mãos e sente que há algo diferente nele. Algo pesado, não de peso físico, mas de significado. Você olha para o remetente e vê que essa carta veio de um lugar que você nunca visitou, mas que de alguma forma parece familiar ao seu coração. Você olha para o seu nome escrito ali e sente um arrepio percorrer todo o seu corpo. Mas então, por algum motivo, você não abre.
Talvez você coloque em cima da mesa e diga que vai abrir depois. Talvez você olhe para o envelope e pense que deve haver algum engano, que uma carta assim não poderia ser para alguém como você. Talvez você nem perceba que ela chegou, porque estava tão ocupado lidando com as urgências do dia a dia que não viu o extraordinário chegando de forma silenciosa à sua porta. E aquele envelope fica ali, dias, semanas, meses, esperando, com tudo o que você precisava dentro dele, com a resposta para cada uma das suas perguntas, com a solução para cada um dos seus problemas. Ali, intocado, não porque eu não enviei, mas porque você ainda não abriu. Filho, filha, esse envelope sou eu. Essa carta é a minha palavra sobre a sua vida. Esse cheque milagroso de 7 bilhões de reais que eu menciono neste vídeo não é apenas um número, não é uma metáfora vazia. É a representação de tudo o que eu já separei para você antes mesmo de você dar o seu primeiro choro neste mundo. É a soma de todas as promessas que eu fiz sobre a sua vida. É a abundância que eu planejei para você antes de qualquer escassez existir. É a paz que eu preparei para você antes de qualquer tormento tentar te roubar. É a saúde que eu destinei para você antes de qualquer doença tentar se instalar. É o amor que eu reservei para você antes de qualquer abandono tentar te convencer de que você era indigno de ser amado. E eu preciso te perguntar hoje, olhando direto para dentro dos seus olhos através deste vídeo, você abriu? Você realmente abriu o que eu enviei para você? Ou você ainda está vivendo com o envelope intacto sobre a mesa da sua vida, passando por dificuldades que não precisariam existir, enfrentando faltas que eu já providenciei o suprimento, sofrendo com dores que eu já preparei a cura? Deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas nunca entendeu sobre as minhas promessas. Quando eu faço uma promessa, ela não tem prazo de validade. Ela não expira. Ela não é cancelada por falta de uso. Ela não some porque o tempo passou. Ela não desaparece porque você cometeu erros. Ela não é revogada porque você se afastou por um tempo. A minha promessa é como um cheque que nunca prescreve, que nunca perde o valor, que nunca some. Ela fica ali, no reino espiritual, assinada com o meu nome, aguardando o momento em que você vai se posicionar para receber. E esse momento é agora. Mas eu preciso ser honesto com você hoje, porque o meu amor por você é grande demais para te deixar confortável em uma situação que não é o meu plano para a sua vida. Muitas pessoas vivem anos, décadas inteiras, carregando o peso de uma vida limitada, de uma vida de sobrevivência, de uma vida de quase chega, de uma vida de falta sempre alguma coisa. Não porque eu não providenciei, mas porque algo entre a minha provisão e a vida delas está bloqueado. Algo entre o cheque que eu assinei e as mãos delas está travado. E esse bloqueio tem nome, tem forma, tem origem e pode ser quebrado. Você precisa entender que o cheque que eu preparei para você não é apenas sobre dinheiro. Quando eu falo em 7 bilhões de reais, estou falando em uma linguagem que o seu coração consegue compreender a dimensão. Estou falando de abundância que vai além da sua imaginação. Estou falando de uma vida tão plena, tão completa, tão transbordante, que as pessoas ao seu redor vão olhar e perguntar: o que aconteceu com essa pessoa? O que mudou? Qual é o segredo? E você vai poder dizer com toda a convicção da sua alma: foi Deus, apenas Deus. Agora eu quero que você pense comigo. Quantas vezes na sua vida você recebeu uma promessa minha, seja através de uma palavra na sua igreja, seja através de um versículo que saltou da Bíblia na sua direção, seja através de um sonho que você teve, seja através de uma voz suave no silêncio da madrugada e você sentiu que aquilo era para você.
sentiu o calor daquela palavra no seu peito, mas depois, com o tempo, com as dificuldades, com as decepções, com as vozes do mundo dizendo que aquilo era impossível, você foi colocando aquela promessa de lado? Você foi deixando ela acumular poeira no arquivo da sua memória? Você foi deixando a incredulidade entrar pela porta dos fundos da sua fé e roubar o que eu havia depositado no seu coração? Filho, filha, cada uma dessas promessas ainda está de pé. Cada palavra que eu falei sobre a sua vida ainda tem vida nela. Cada visão que eu coloquei no seu coração ainda está esperando para ser cumprida. E eu não desisti. Nunca desisti. E não vou desistir. Porque o meu amor por você é diferente de tudo que você já experimentou neste mundo. Ele não tem condição, não tem limite, não tem hora de acabar. O que eu preciso que você entenda neste capítulo, antes de ir para o próximo, é que o cheque existe, ele é real, ele tem o seu nome e ele nunca foi cancelado. O que aconteceu foi que em algum momento, por razões que vamos explorar juntos ao longo deste vídeo, ele foi rejeitado. Não por mim, mas o processo de recebimento foi interrompido. E hoje e agora, a nossa conversa começa com eu te dizer: está na hora de retomar o processo. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você abrir o envelope, olhar para o cheque e com toda a fé que ainda existe dentro de você, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, dizer: eu recebo. Porque eu te digo hoje com toda a autoridade que existe no universo: o que foi preparado para você, nada e ninguém pode tirar, a não ser a sua própria recusa. E a partir de hoje, você não vai mais recusar. Escreva nos comentários: meu cheque está chegando, eu recebo. Meu querido filho, minha querida filha, se tem uma coisa que parte o meu coração de uma maneira que você mal consegue imaginar, é ver os meus filhos rejeitando o que eu preparei para eles sem nem perceber que estão fazendo isso. Não é uma rejeição consciente. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou recusar a bênção de Deus. Não funciona assim. A rejeição que acontece na vida da maioria das pessoas é silenciosa, sutil, quase invisível. Ela se disfarça de humildade, ela se esconde atrás da dúvida, ela usa a máscara da religiosidade e ela é devastadora. Deixa eu te contar sobre os bloqueios invisíveis que existem na vida das pessoas. E enquanto eu falo, eu quero que você olhe para a sua própria vida com honestidade e pergunte a si mesmo: isso está acontecendo comigo também? O primeiro e mais comum bloqueio que faz as pessoas rejeitarem as minhas bênçãos sem perceber é a crença de que elas não merecem. Parece simples, mas vai muito mais fundo do que você imagina. Essa crença não nasce do nada. Ela tem raízes, ela tem história. Ela tem rostos e vozes específicos que a plantaram dentro de você há muitos anos. Talvez tenha sido um pai que nunca te disse que você era suficiente. Talvez tenha sido uma mãe que vivia em carência e te ensinou sem querer que a vida era para sobreviver e não para prosperar. Talvez tenha sido um professor que te disse que você não era inteligente o suficiente. Talvez tenha sido uma relação que te fez sentir que você era demais ou de menos, mas nunca certo do jeito que você era. Talvez tenha sido uma voz dentro da sua própria cabeça, alimentada por anos de fracassos e decepções, te dizendo que para você as coisas nunca dão certo. E essa voz, essa crença profunda de que você não merece, cria uma barreira espiritual e emocional que impede a minha provisão de pousar na sua vida. Não porque eu concordo com essa voz, jamais, mas porque o livre-arbítrio que eu te dei inclui o poder de te fechar para o que eu quero te dar. E quando você carrega dentro de si a convicção de que não merece, você, de forma inconsciente, ativa mecanismos de autossabotagem que desfazem tudo que começa a avançar na sua direção. O emprego que quase chegou, mas não veio. O negócio que quase decolou, mas estacionou. O relacionamento que tinha tudo para funcionar, mas você encontrou uma forma de afastar.
Tudo isso tem relação com essa crença, e eu vim hoje quebrar essa mentira de uma vez por todas. Você merece. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, não porque você cumpriu todos os requisitos de uma lista impossível. Você merece porque é meu filho, porque é minha filha, porque eu te fiz a minha imagem e semelhança, e a minha natureza é de abundância, de generosidade, de amor extravagante que não consegue se conter. Quando um pai bom olha para o seu filho, ele não pensa em mérito, ele pensa em amor. E o meu amor por você é maior do que qualquer amor humano que você já experimentou ou vai experimentar nesta vida. O segundo bloqueio é a comparação. Filho, filha, a comparação é um dos venenos mais mortais que existem para a fé. Quando você fica olhando para a vida do outro e perguntando por que a bênção chegou para ele e não para você, você desvia os seus olhos do meu rosto e coloca-os em um espelho que distorce a realidade. Você não sabe o que o outro passou. Você não sabe as noites que ele chorou. Você não sabe as orações que ele fez. Você não sabe o que ele sacrificou. E mais importante ainda, você não sabe o que eu tenho preparado especificamente para você, porque o que eu tenho para você não é idêntico ao que tenho para ninguém mais. O cheque que eu assinei com o seu nome foi escrito levando em conta a sua história única, a sua personalidade única, o seu propósito único. A sua bênção tem a forma da sua vida. Ela foi desenhada para o tamanho do seu chamado, para a medida da sua missão, para a extensão do seu impacto. E quando você fica se comparando com outros, você está essencialmente dizendo para mim que o que eu preparei especialmente para você não é suficiente. Que você preferiria ser outra pessoa, ter outra história, caminhar em outro propósito. E isso cria uma desconexão entre você e a sua bênção que eu preciso que você entenda e quebre hoje. O terceiro bloqueio, e esse é talvez o mais traiçoeiro de todos, é a religiosidade sem relacionamento. Tem pessoas que frequentam igrejas há décadas, que conhecem versículos de cor, que participam de todos os cultos e células e reuniões de oração, mas que nunca realmente se sentaram diante de mim e me deixaram falar, que nunca silenciaram o suficiente para ouvir a minha voz, que nunca foram vulneráveis o suficiente para me mostrar as feridas reais, as dúvidas reais, os medos reais. Elas criaram uma versão religiosa de si mesmas que se apresenta perante mim, mas nunca se encontra comigo de verdade. E quando não há um encontro real, quando não há um relacionamento genuíno, quando não há intimidade, a fé fica na superfície. E uma fé superficial não consegue sustentar o peso de uma bênção extraordinária. Porque quando eu te dou algo grande, vem responsabilidade com isso. Vem pressão, vem ataque do inimigo, vem necessidade de uma âncora profunda na minha palavra. E se a sua raiz não for funda, a bênção que desce sobre você pode te derrubar em vez de te sustentar. O quarto bloqueio é o medo de receber. Parece contraditório, mas é real. Tem pessoas que têm tanto medo do que vai mudar quando a bênção chegar, que inconscientemente resistem a ela. Tem medo de que as pessoas vão mudar com elas. Tem medo de que vão atrair inveja ou maldade. Tem medo de não saber administrar o que receberem. Tem medo de serem felizes de verdade, porque a felicidade nunca durou na vida delas. E então o subconsciente cria um mecanismo de defesa. Melhor não receber do que receber e perder depois. Melhor não alçar voo do que voar alto e cair. E eu vim hoje dizer para você, eu não te dou algo para te destruir. Eu não te abençoo para te complicar. Eu não te elevo para te derrubar. Tudo o que vem de mim vem com a minha presença, vem com a minha sabedoria, vem com o meu sustento. Quando eu te dou, eu te preparo para receber. Quando eu te elevo, eu te equipo para permanecer. Quando eu te abro uma porta, eu caminho ao seu lado pelo corredor que está do outro lado. Hoje eu vim quebrar esses bloqueios.
Hoje eu vim arrancar pela raiz as crenças que te mantiveram limitado. Hoje é o dia em que você para de rejeitar sem perceber e começa a receber com intenção, com fé, com abertura total para o que eu tenho guardado para você. Escreva nos comentários: eu não vou mais rejeitar minha bênção. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você vê a sua vida a partir de hoje. Quando eu falo em 7 bilhões de reais, quando eu coloco esse número na sua frente, não estou fazendo isso para te impressionar com uma cifra absurda. Não estou tentando criar uma ilusão de riqueza para te manter entretido por alguns minutos. Estou usando esse número porque eu preciso que você entenda a escala do que eu preparei para você. Preciso que você saia da mentalidade de escassez que o mundo te ensinou e entre na mentalidade de abundância que sempre foi o meu plano para os meus filhos. Pensa comigo. Se um pai humano, com todas as suas limitações, com todo o seu amor imperfeito, com todos os seus recursos finitos, quer o melhor para os seus filhos, quer que eles tenham saúde, educação, oportunidades, um futuro digno, então o que você acha que eu quero para você? Eu, que criei os oceanos e enchi os mares com riquezas que o ser humano ainda está descobrindo. Eu, que fiz as montanhas e coloquei ouro, prata e pedras preciosas em suas entranhas. Eu, que dei ao homem a inteligência para criar, inventar, multiplicar. Eu, que mantenho cada estrela no seu lugar, que faço o sol nascer e se por todos os dias sem falhar. Eu que não conheço escassez, que não conheço limitação, que não conheço o que é não ter. O que você acha que um Deus assim quer para os seus filhos? A resposta é mais do que você consegue imaginar. A resposta é abundância em todas as dimensões da sua vida. E quando eu digo abundância, não estou falando apenas de dinheiro, embora o dinheiro esteja incluído nisso. Estou falando de abundância de saúde, para que você tenha energia e vitalidade para viver o propósito que eu coloquei em você. Estou falando de abundância de relacionamentos, de pessoas que te amam de verdade, que caminham com você, que te fortalecem, que te cobrem nos momentos de fraqueza. Estou falando de abundância de paz, de uma paz que passa todo o entendimento humano, que não depende das circunstâncias externas, que permanece mesmo quando tudo ao redor está tremendo. Estou falando de abundância de propósito, de acordar todos os dias sabendo por que você está aqui, o que você veio fazer, qual é a marca que você veio deixar neste mundo. E sim, estou falando de abundância financeira também, porque o dinheiro, quando nas mãos certas, é um instrumento poderoso de transformação. É o que permite que você cuide da sua família, é o que permite que você ajude quem precisa, é o que permite que você invista nos seus sonhos, nos seus projetos, no que eu colocou no seu coração para fazer. E eu não tenho vergonha de falar sobre prosperidade financeira, porque fui eu que coloquei riqueza nesta terra. Fui eu que criei os recursos, fui eu que dei ao ser humano a capacidade de gerar riqueza. E em nenhum momento da minha palavra eu disse que os meus filhos deveriam viver em pobreza, em dívidas, em angústia financeira, passando necessidade enquanto eu olho de cima sem me importar. Isso é uma mentira que foi plantada na mente religiosa de muitas pessoas ao longo de séculos e que causou um dano enorme. A ideia de que ser pobre é ser humilde, de que passar necessidade é uma virtude espiritual, de que quem tem abundância está longe de mim. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. O que eu exijo dos meus filhos não é pobreza, é generosidade, é integridade. É o uso correto do que eu confio a eles. É uma vida que glorifica o meu nome não pela miséria, mas pela demonstração do meu cuidado e da minha provisão. Agora, o cheque de 7 bilhões. Deixa eu te ajudar a entender o que esse cheque representa de forma prática na sua vida.
Esse cheque representa, primeiro, a quitação de cada dívida que pesa sobre os seus ombros hoje, cada conta que você não sabe como vai pagar, cada nome negativado que te faz sentir vergonha, cada mês que acaba antes do dinheiro. Esse cheque tem o poder de virar essa realidade de cabeça para baixo, mas não de uma forma mágica, de uma forma que bypassa o processo. De uma forma que envolve você se posicionar corretamente, agir com sabedoria, tomar as decisões certas e confiar que eu vou abrir os caminhos que você sozinho não consegue abrir. Esse cheque representa também a cura para o seu corpo. As células do seu corpo foram criadas por mim para funcionar em perfeição. Quando a doença entra, ela está violando o projeto original que eu fiz para você. E o meu poder de restauração é muito maior do que qualquer doença que possa tentar se instalar. Você foi criado para viver com saúde, para ter um corpo que funciona, que te serve, que te permite realizar tudo o que você foi chamado a fazer. E a minha provisão inclui isso, inclui médicos quando necessário, inclui sabedoria para cuidar do seu corpo. Inclui a minha mão sobrenatural quando a medicina chega ao seu limite. Esse cheque representa ainda a restauração dos seus relacionamentos. Casamentos que estão à beira do precipício, filhos que se afastaram, amizades que foram rompidas, famílias divididas por mágoas antigas. O meu poder de restauração alcança tudo isso. A minha unção de reconciliação é real, é poderosa, e está incluída no que eu preparei para você, porque eu sei que você não vai ser completamente feliz, não vai experimentar a plenitude da vida que preparei. Se estiver só, se estiver com o coração partido, se estiver carregando rancor e distância das pessoas que você ama. E esse cheque representa o cumprimento do propósito que eu coloquei em você. Aquele sonho que ficou guardado no fundo da gaveta, aquele projeto que você abandonou porque alguém disse que era impossível. Aquele chamado que você sente no coração, mas que parece grande demais para alguém como você. Não é grande demais. Não é impossível. Foi eu que coloquei. E tudo o que eu coloco, eu equipo para realizar. Tudo o que eu inspiro, eu sustento até o cumprimento. O valor real do cheque que está esperando por você não cabe em números. 7 bilhões é apenas uma forma de você entender a imensidão do que eu preparei. A realidade é que o meu amor por você não tem cifra. A realidade é que o meu plano para a sua vida é maior do que qualquer calculadora humana consegue processar. E a realidade é que tudo isso está disponível para você, agora, hoje, neste momento. A única questão que resta é: você vai abrir esse cheque? Escreva nos comentários: Deus, eu recebo tudo que preparaste para mim. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento específico na vida de cada pessoa que eu amo. Um momento que funciona como uma dobradiça, como um ponto de inflexão, como uma virada que divide a história em antes e depois. Às vezes, esse momento vem de forma dramática, como um encontro súbito com a minha presença que muda tudo em segundos. Às vezes ele vem de forma silenciosa, como uma percepção que nasce durante uma oração, durante uma leitura, durante um momento de quietude onde eu consigo finalmente ser ouvido através do barulho da vida moderna. E às vezes esse momento vem através de um vídeo como este, onde eu uso a voz de alguém para chegar até você com uma mensagem que eu precisava que chegasse até você hoje. Eu quero te falar sobre o momento em que tudo muda. Não o momento que vai vir um dia no futuro. O momento que está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Porque a virada que eu estou esperando para acontecer na sua vida não está no amanhã. Não está na semana que vem, não está quando as coisas melhorarem. A virada acontece no momento em que você toma uma decisão interior, no momento em que algo dentro de você se move, se posiciona e diz: basta de viver aquém do que Deus preparou, basta de aceitar menos,
Basta de sobreviver quando eu fui chamado para viver em abundância. Deixa eu te contar sobre vidas que foram transformadas no exato momento em que essa decisão interior foi tomada. Pensa em pessoas que você conhece da minha palavra, pessoas que estavam na sarjeta da vida, literalmente, física e espiritualmente, e que em um momento de encontro real comigo tiveram as suas histórias completamente reescritas. Não porque eu apareci do nada de forma aleatória, mas porque, em determinado momento, elas chegaram ao ponto de abertura total. O ponto em que a resistência cedeu, o ponto em que o orgulho foi embora, o ponto em que o medo foi colocado de lado e a fé assumiu o controle. E eu preciso te fazer uma pergunta hoje que é talvez a mais importante que você vai ouvir neste vídeo inteiro. Você chegou a esse ponto? Você chegou ao ponto em que a sua resistência cedeu? Você chegou ao ponto em que você está disposto, de verdade, a deixar eu agir sem te colocar no caminho? Porque uma das grandes verdades que eu preciso que você entenda é que muitas vezes o maior obstáculo entre você e a sua bênção é você mesmo. Não o diabo, não as circunstâncias, não as pessoas ao seu redor, mas a sua própria teimosia em querer controlar, em querer entender antes de confiar, em querer ver antes de crer. A fé que move montanhas, a fé que abre cheques milagrosos, a fé que ativa o sobrenatural na vida de uma pessoa, essa fé não precisa entender. Ela não precisa de uma explicação completa antes de se mover. Ela não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Ela olha para mim e diz: eu não sei como, mas eu sei que você sabe. Eu não consigo ver o próximo passo, mas eu confio em quem está segurando a minha mão. Eu não entendo por que está demorando tanto, mas eu sei que o seu tempo é perfeito e que quando você age completamente. O momento em que tudo muda na sua vida é o momento em que você chega a essa posição de confiança absoluta. Não a posição de passividade, onde você senta e espera sem fazer nada, mas a posição de confiança ativa, onde você age com base no que eu digo mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, onde você fala de abundância mesmo quando a conta bancária diz escassez, onde você declara saúde mesmo quando o corpo diz dor, onde você afirma restauração mesmo quando o relacionamento parece impossível. Essa posição muda o campo espiritual ao seu redor. Ela abre portais. Ela remove barreiras. Ela ativa o que estava adormecido. Ela conecta você ao fluxo da minha provisão de uma forma que começa a produzir resultados no mundo físico. Resultados que você vai ver, que você vai tocar, que você vai poder contar para as pessoas ao seu redor. E o momento em que tudo muda não precisa de condições perfeitas, não precisa de um culto especial, não precisa de um pastor ungido, não precisa de um ritual elaborado. Ele pode acontecer agora, neste exato segundo, enquanto você assiste a este vídeo, enquanto as lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto o seu coração bate mais forte, porque você está sentindo que o que está sendo dito aqui é para você, é sobre você. É a minha voz chegando até você de uma forma que você não consegue ignorar. Esse é o momento. Esse é o seu momento. E eu vim hoje criar esse momento para você, porque você esperou tempo demais. Você sofreu demais. Você ficou aquém do meu plano por tempo demais. E hoje é o dia da virada. Hoje é o dia em que o antes termina e o depois começa. E tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração, levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu estou pronto, eu estou aberto, eu confio em você. Faz na minha vida o que só você pode fazer. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz.
Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você faça algo muito simples agora. Quero que você estenda as suas mãos à sua frente, com as palmas voltadas para cima. Olha para elas. Essas mãos que você está vendo agora foram criadas por mim com um propósito. Cada linha, cada marca, cada detalhe dessas mãos foi pensado por mim. Essas mãos foram feitas para trabalhar, para criar, para construir, para amar, para receber. Mas aqui está uma verdade fundamental que eu preciso que você compreenda. Uma mão fechada não consegue receber. Uma mão apertada em torno do que já tem. Por medo de perder, não tem espaço para o que está chegando. Uma mão fechada em punho, por raiva ou por rancor, está bloqueando o canal pelo qual a minha bênção flui. Posicionamento é tudo. E quando falo em posicionamento, não estou falando apenas de uma postura física, embora o ato de estender as mãos abertas seja poderoso. Estou falando de um posicionamento interior, espiritual, emocional. Estou falando de como você se coloca diante de mim e diante da vida. E esse posicionamento determina de forma muito concreta o quanto da minha provisão consegue chegar até você. O primeiro elemento do posicionamento correto é a gratidão. Eu sei que quando você está passando por dificuldades, a última coisa que parece natural é ser grato. Quando as contas estão chegando e o dinheiro não está, quando a saúde está abalada, quando o relacionamento está difícil, quando a vida parece pesada demais para os seus ombros, a gratidão parece uma instrução irreal, quase cruel. Mas eu preciso te explicar algo sobre como o reino espiritual funciona, porque isso vai mudar a sua perspectiva. A gratidão não é uma performance emocional que você precisa apresentar para me impressionar. E gratidão é um ato de fé que declara: eu confio que você está no controle, mesmo quando eu não consigo ver. É um ato que diz: eu reconheço que mesmo no meio das dificuldades, você ainda está agindo, ainda está provendo, ainda está abrindo caminhos. E quando você age com gratidão, você está essencialmente sintonizando a sua frequência espiritual com a frequência do reino, o lugar de onde toda a provisão flui. Você está se conectando ao fluxo em vez de lutar contra ele. Pensa assim: um canal de água só deixa a água fluir quando está aberto e limpo. A gratidão limpa o canal. O medo, a amargura, a ingratidão entopem o canal. E quando o canal está entupido, a água que é a minha bênção não consegue fluir. Não porque ela deixou de existir, mas porque o caminho está bloqueado. A gratidão abre esse caminho. A gratidão remove os entulhos. A gratidão deixa o canal limpo e fluindo. O segundo elemento é a generosidade. Filho, filha, eu sei que quando você está em necessidade, a ideia de dar parece absurda. Parece que vai na contramão do bom senso. Mas o princípio da semeadura e da colheita é uma das leis mais confiáveis do universo que eu criei. O que você semeia, você colhe. Não é uma superstição, não é uma fórmula mágica, é uma lei que funciona com a mesma constância com que a gravidade funciona. Você solta um objeto no ar e ele cai. Você semeia generosidade e colhe provisão. Quando você, mesmo em meio à sua escassez, encontra uma forma de ser generoso, seja com o seu tempo, seja com o seu dinheiro, seja com o seu amor, seja com as suas habilidades, você está enviando uma mensagem ao universo e a mim que diz: eu confio. Eu não estou segurando com força o pouco que tenho porque tenho medo de que acabe. Eu confio que quando eu soltar, você vai encher de volta. E essa confiança ativa a minha provisão de uma forma que nenhuma outra atitude consegue ativar. Não estou te dizendo para dar o que não tem. Estou te dizendo para olhar para o que você tem, por menor que seja, e perguntar:
Existe uma forma de ser generoso com isso hoje? Existe uma pessoa que eu posso ajudar? Existe uma necessidade que eu posso suprir, mesmo que parcialmente? E quando você age assim, você está se posicionando como um canal de bênção, não apenas como um recebedor. E os canais de bênção nunca ficam vazios, porque eu continuo enchendo por cima o que flui por dentro. O terceiro elemento do posicionamento correto é o perdão. E aqui eu preciso falar com muita clareza, porque o perdão é talvez o maior bloqueio não resolvido na vida da maioria das pessoas que estão lutando para receber as minhas bênçãos. Existe alguém na sua vida, talvez mais de uma pessoa, que te fez algo que deixou uma marca, que te magoou de uma forma que você ainda sente quando o assunto vem à tona, que te traiu, te abandonou, te humilhou, te roubou, te mentiu, ou simplesmente não esteve lá quando você precisava. E essa mágoa, esse rancor, essa amargura que você carrega em relação a essa pessoa, essa é uma corrente real, que prende não aquela pessoa, mas você mesmo, que te mantém amarrado a um passado que já passou, que consome energia que deveria estar sendo usada para construir o seu futuro, que fecha o seu coração para as bênçãos que eu quero derramar sobre você, porque um coração fechado por rancor não consegue se abrir para receber amor. Um espírito amarrado por falta de perdão não consegue se mover livremente para alcançar o que está à sua frente. O perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você. É você se libertando de uma prisão que aquela pessoa construiu e que você está mantendo de pé ao se recusar a perdoar. Quando você perdoa, você não está dizendo que o que aconteceu foi certo, não está dizendo que a dor não foi real, não está abrindo mão da justiça, está dizendo: eu não vou mais deixar o que essa pessoa fez determinar o que eu posso receber do meu Pai. Eu não vou mais deixar o passado bloquear o meu futuro. Eu solto, eu libero, e ao liberar, eu me libero. Hoje, agora, neste vídeo, eu te convido a fazer isso, a abrir as suas mãos, a abrir o seu coração e a se posicionar para receber tudo o que eu tenho para você, sem rancor, sem medo, sem limitações impostas por crenças que não são minhas, com gratidão, com generosidade de espírito, com um coração que perdoou e que agora está pronto para receber o que nunca deveria ter deixado de ter. Escreva nos comentários: minhas mãos estão abertas, eu recebo, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso ser completamente transparente com você agora, porque o meu amor por você não me permite te deixar caminhar em ingenuidade. Existe um inimigo. Ele é real. Ele não é uma figura metafórica ou uma representação poética do mal. Ele é uma entidade com inteligência, com estratégia, com um único objetivo em mente: te impedir de receber o que eu preparei para você. E quanto mais eu me aproximo de você neste vídeo, quanto mais a verdade da sua identidade e da sua herança começa a fazer sentido no seu coração, mais ele vai trabalhar para te distrair, te desencorajar, te fazer duvidar. Você precisa saber disso porque precisa estar preparado, precisa reconhecer as táticas quando elas aparecerem, porque elas vão aparecer. Talvez já estejam aparecendo enquanto você assiste a este vídeo. Talvez uma voz esteja dizendo que isso não é para você, que você já tentou antes e não funcionou, que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar do que com os seus problemas, que você errou demais para receber bênção, que é tarde demais para mudar. Essas vozes não são minhas, nunca foram minhas. Elas têm uma origem clara e hoje eu quero que você aprenda a identificá-las e a rejeitá-las de uma vez por todas. A primeira tática que o inimigo usa para te afastar da sua bênção é a distração. Vivemos em uma era de distração sem precedentes. O celular que você carrega no bolso é uma fábrica de distração.
As redes sociais foram projetadas para sugar a sua atenção e nunca te devolver. As notícias criam uma ansiedade constante sobre coisas que você não pode controlar. E o inimigo usa tudo isso com maestria, porque ele sabe que um filho meu que nunca para, que nunca silencia, que nunca cria espaço de quietude e de encontro real comigo, é um filho meu que permanece desconectado da fonte. E desconectado da fonte, ele permanece vulnerável. Ele permanece na escassez, ele permanece lutando com as próprias forças em batalhas que deveriam ser minhas. Eu não estou te dizendo para jogar fora o celular. Estou te dizendo para criar momentos sagrados de silêncio na sua vida. Momentos em que você desliga tudo e se senta diante de mim. Momentos em que você permite que a minha voz seja mais alta do que o barulho do mundo. Porque é nesses momentos que eu consigo falar, que eu consigo guiar, que eu consigo revelar os próximos passos, que eu consigo te mostrar as oportunidades que estão bem na sua frente, mas que você não está vendo porque está olhando para outra direção. A segunda tática é a mentira sobre o seu passado. O inimigo é um contador de histórias, e a história que ele mais gosta de contar para você é sobre os seus erros. Ele tem uma memória perfeita para os seus fracassos e uma amnésia seletiva para as suas vitórias. Ele vai te lembrar de cada vez que você errou, de cada promessa que você não cumpriu, de cada momento de fraqueza, de cada vez que você caiu. E vai te dizer que por causa de tudo isso, você não tem direito à bênção, que você se desqualificou, que eu virei as costas para você. Mas aqui está a verdade que ele não quer que você saiba. O meu amor não está baseado na sua perfeição. A minha graça não é proporcional ao seu comportamento. O meu plano para a sua vida não foi cancelado pelos seus erros. Porque se eu cancelasse o meu plano toda vez que os meus filhos errassem, não haveria um único plano cumprido na face da terra. Todos os que eu usei de forma extraordinária na história eram pessoas com falhas, com erros, com momentos de queda. E eu os usei assim mesmo. Não apesar dos erros, mas às vezes por causa deles, porque os erros produziram uma humildade, uma dependência de mim, uma profundidade de caráter que não se constrói na teoria, apenas na prática da vida real, com os seus tropeços e levantadas. A terceira tática, e essa é extremamente poderosa e perigosa, é a tática da demora. O inimigo sabe que a maioria das pessoas desiste antes do cumprimento. Ele sabe que a fé humana tem um limite de resistência e que se ele conseguir manter a pressão por tempo suficiente, se conseguir fazer com que a espera pareça sem fim, se conseguir criar a sensação de que a promessa nunca vai se cumprir, a maioria das pessoas vai eventualmente abrir a mão e deixar ir o que estava esperando. E então ele cria atrasos, circunstâncias que parecem contradições diretas à promessa, situações que parecem provar que a bênção não está vindo. Pessoas que chegam na sua vida para plantar dúvida. Notícias que parecem fechar as portas que você estava esperando abrir. E ele faz isso com uma precisão cirúrgica, muitas vezes exatamente quando você está mais perto do cumprimento e exatamente quando a sua bênção está mais próxima de se manifestar. Porque o inimigo sabe algo que você precisa saber também. A hora mais escura é a que antecede o amanhecer. O momento de maior pressão é muitas vezes o momento imediatamente anterior à virada. E se ele conseguir te fazer desistir nesse momento, ele vence. Por isso eu vim hoje te alertar. Não desista, não solte. Não deixe a demora te convencer de que não está vindo. Está vindo. O que eu prometi está a caminho. E a sua tarefa agora é manter a fé acesa, manter as mãos abertas, manter os olhos em mim e não ceder ao cansaço da espera. A quarta tática é o isolamento. O inimigo sabe que um filho meu, cercado de pessoas que o amam, que o apoiam, que oram por ele, que falam vida sobre ele, é um filho difícil de derrubar. Então ele trabalha para te isolar,
para criar conflitos nos seus relacionamentos, para fazer com que as pessoas ao seu redor pareçam inimigas, para te convencer de que você está sozinho, de que ninguém te entende, de que é melhor ficar quieto e não compartilhar o que está sentindo ou acreditando. Mas o isolamento é uma armadilha. Você foi criado para a comunidade. Você foi criado para pertencer. Você foi criado para ter ao seu lado pessoas que correm com você, que creem com você, que declaram junto com você o que eu prometi. E quando você permite que o isolamento aconteça, você abre um flanco de vulnerabilidade que o inimigo vai explorar com toda a força que ele tem. Eu te digo hoje, procure pessoas de fé. Cerque-se de quem crê. Compartilhe a sua jornada com quem vai orar por você e com você. E quando o inimigo tentar te fazer sentir só, lembre-se de que eu estou aqui, que eu nunca te deixei, que nunca vou te deixar, que você tem em mim um aliado que é infinitamente mais poderoso do que qualquer força que possa se levantar contra você. Escreva nos comentários: eu rejeito cada armadilha do inimigo em Jesus. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Chegamos ao ponto em que todas as verdades que foram reveladas até aqui precisam se transformar em ação. Porque conhecimento sem ação é vazio. Revelação sem resposta é incompleta. E eu não vim até você hoje apenas para te dar informação. Vim para te convocar a um passo de fé que vai mudar o curso da sua vida. Vamos falar sobre o que significa assinar esse cheque. Porque um cheque, por mais valioso que seja, por mais alto que seja o seu valor, só se torna dinheiro real quando alguém o endossa. Quando alguém coloca o seu nome nele e o apresenta para ser compensado. E esse ato de endossar, de assinar, é o ato de fé que eu estou te convocando a fazer hoje. Assinar esse cheque começa com uma declaração verbal. Isso vai parecer simples demais, mas eu preciso que você entenda o poder que existe nas palavras que você fala. Eu criei o universo falando. Haja luz, eu disse, e a luz existiu. Não porque eu tenho um poder mágico especial que os seres humanos não têm acesso, mas porque a palavra falada com fé e com autoridade tem poder criativo no mundo espiritual e no mundo físico. E você foi feito à minha imagem. Você também tem esse poder. A diferença é que a maioria das pessoas usa esse poder de forma negativa, declarando limitação, declarando fracasso, declarando impossibilidade e colhendo exatamente o que declarou. Hoje eu quero que você mude o que está declarando. Hoje eu quero que com a boca que foi criada para proclamar a minha grandeza, você diga em voz alta, não apenas no pensamento, em voz alta, onde o mundo espiritual possa ouvir. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas. O que foi preparado para mim está chegando. Eu abro as minhas mãos e recebo. Em nome de Jesus, eu assino esse cheque. Pode parecer estranho. Pode parecer que você está fazendo uma coisa ridícula. Mas eu te digo com toda a certeza. O mundo espiritual está mais atento às suas declarações do que você imagina. Anjos se movem quando você declara com fé. Circunstâncias começam a se alinhar quando você fala de acordo com o meu plano para a sua vida. Portas que estavam fechadas começam a ceder quando você para de decretar derrota e começa a decretar vitória. O segundo passo para assinar esse cheque é a obediência a um passo específico que eu já coloquei no seu coração. Eu sei que existe algo que eu já falei com você, seja recentemente, seja há muito tempo, que você ainda não fez. Uma ação que você sabe que precisa tomar, mas que o medo, a procrastinação ou a dúvida te impediram. Pode ser uma conversa difícil que você precisa ter. Pode ser um pedido de perdão que você precisa fazer. Pode ser uma decisão de negócio que eu já confirmei dentro de você, mas que você ainda não tomou. Pode ser um passo em direção a um sonho que você abandonou. Pode ser simplesmente voltar a me buscar de forma consistente, criar uma rotina de oração, de leitura da minha palavra, de encontro real comigo.
Seja o que for, você sabe o que é. E esse passo de obediência é o endosso do cheque. É você demonstrando com ação concreta que você confia, que você crê, que você está levando a sério o que eu estou falando. Porque a fé sem obras está morta. Isso não é apenas um versículo bonito para ser enquadrado na parede. É uma lei espiritual. A fé que não se move, que não age, que não se expressa em comportamento concreto, não é fé. É apenas concordância intelectual com uma ideia. E concordância intelectual não move montanhas. A fé que age, move. O terceiro passo é a persistência. Depois que você fizer a declaração, depois que você der o passo de obediência, vai vir o teste. Vai vir o momento em que as circunstâncias vão parecer dizer que nada mudou, que o cheque não foi compensado, que a promessa não está se cumprindo. E esse é o momento mais crítico, porque é aí que a maioria das pessoas recua. É aí que a maioria decide que tentou e não funcionou. É aí que a maioria cancela o processo antes que ele chegue ao fim. Eu te peço hoje, com todo o amor que tenho por você, não recue nesse momento. Quando o teste vier, e ele vai vir, lembre-se desta conversa. Lembre-se do que eu falei aqui. Lembre-se de que eu nunca falho. Lembre-se de que o meu timing é perfeito. Lembre-se de que o que parece um atraso na sua perspectiva é muitas vezes um ajuste na minha perspectiva. Que eu estou alinhando circunstâncias, preparando corações, abrindo caminhos que você nem sabe que precisam ser abertos, para que quando a sua bênção chegar, ela pouse de uma forma sustentável, de uma forma que você possa segurar, de uma forma que vai durar. A hora de assinar é agora, não amanhã. Não depois que você se sentir mais pronto. Não quando as condições forem perfeitas. A fé não espera condições perfeitas. A fé cria condições. A fé fala antes de ver. A fé age antes de entender. E a fé que age recebe, sempre. Escreva nos comentários: Senhor, hoje eu assino e recebo em Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, quero te falar sobre algo que pouquíssimas pessoas antecipam quando estão acreditando por uma bênção. E que faz toda a diferença no que acontece depois que ela chega. Porque a bênção não é o fim da história. Ela é o começo de um novo capítulo. E esse novo capítulo tem seus próprios desafios, suas próprias responsabilidades, suas próprias demandas e suas próprias belezas. E eu quero te preparar para ele hoje, para que quando ele chegar, você não seja pego de surpresa. Quando você abre o cheque que eu preparei, a primeira coisa que vai acontecer é uma transformação interior que precede qualquer transformação exterior. Antes de o dinheiro aparecer, antes da cura se manifestar, antes do relacionamento ser restaurado, algo vai mudar dentro de você. Uma paz que vai ser diferente de tudo que você experimentou antes, vai começar a habitar o seu coração. Uma certeza que não depende de evidências externas vai se instalar. Uma leveza vai chegar onde havia pesadume. Uma clareza vai surgir onde havia confusão. Isso não é imaginação, não é autoconvencimento. É a minha presença se tornando mais tangível na sua vida, porque você finalmente abriu o espaço para ela. Porque você removeu os bloqueios. Porque você se posicionou. Porque você assinou e recebeu. E a minha presença transforma. Ela transforma de dentro para fora, da mesma forma como a luz de uma lâmpada não só ilumina a sala, mas muda a experiência de toda pessoa que está nela. A segunda coisa que vai acontecer é que você vai começar a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você não estava vendo. Isso é um fenômeno que eu criei e que funciona da seguinte forma. Quando a sua mente e o seu espírito estão sintonizados com a frequência da minha provisão, quando você está no modo de receber, em vez de no modo de resistir, você passa a notar coisas que antes passavam invisíveis. Uma conversa que abre uma porta de negócio. Uma ideia que surge durante a oração e que tem potencial de gerar renda.
Uma conexão com uma pessoa que vai mudar o curso da sua vida profissional. Um caminho que estava ali o tempo todo, mas que você não estava equipado para ver, porque o seu radar interno estava calibrado para a escassez e não para a abundância. E aqui está algo que eu preciso que você entenda bem. Quando essas oportunidades começarem a aparecer, não as descarte por medo. Não pense que é coincidência. Não ignore aquela voz interior que diz, vai por aqui, ou faz essa ligação, ou conversa com aquela pessoa. Essa voz sou eu. Esse impulso sou eu. Essa clareza repentina sou eu. Eu não trabalho apenas de forma sobrenatural e espetacular. Na maioria das vezes eu trabalho através de coisas aparentemente comuns, uma ideia, uma conversa, um encontro, uma percepção. E quando você está sintonizado comigo, você consegue distinguir quando sou eu falando e você age. E agir nessas horas é o que separa os que recebem dos que ficam esperando mais sinais. A terceira coisa que vai acontecer é que as pessoas ao seu redor vão perceber a mudança. Você não vai precisar anunciar, não vai precisar fazer um post nas redes sociais explicando o que aconteceu. As pessoas vão notar algo diferente em você. Vai haver uma paz no seu rosto que vai chamar a atenção. Uma segurança no seu jeito de falar que antes não estava lá. Uma alegria, não a alegria superficial de quem tenta parecer bem, mas a alegria profunda de quem sabe que está no lugar certo, com o Deus certo, caminhando para o destino certo. E isso vai criar conversas, vai criar oportunidades de falar do que eu fiz na sua vida. Vai criar momentos em que você vai poder ser o instrumento através do qual eu falo a alguém que também está precisando ouvir o que você ouviu hoje. Porque a bênção que eu derramo sobre você nunca é apenas para você. Ela tem um propósito que vai além das suas necessidades pessoais. Ela tem um impacto que alcança a sua família, a sua comunidade, as pessoas que estão na sua esfera de influência. Você é abençoado para ser uma bênção. E quando você entende isso, quando você vive com essa consciência, a própria bênção se multiplica. Porque você se torna um canal, e eu continuo enchendo o canal por cima do que sai por baixo. A quarta coisa, e aqui eu preciso ser honesto com você, porque te amo demais para te deixar sem preparo. Junto com a bênção, vai vir uma nova dimensão de responsabilidade. Uma nova dimensão de fé requerida. Uma nova dimensão de crescimento necessário. Porque eu não te dou uma bênção para te tornar acomodado. Eu te dou uma bênção para te lançar para o próximo nível do que eu tenho planejado para você. E o próximo nível sempre requer uma versão de você que ainda não existe completamente. Uma versão que vai ser formada no processo de administrar o que eu te dei, de enfrentar os novos desafios que vêm com a nova temporada, de me buscar com uma profundidade ainda maior para ter a sabedoria de que você vai precisar. Mas eu te prometo, eu nunca te deixarei nesse processo. Cada nova dimensão que eu te abro, eu te equipo para ela. Cada novo desafio que vem com a nova temporada, eu estou ali para te guiar. Cada decisão difícil que você vai ter que tomar, eu tenho a sabedoria de que você precisa. E ela está disponível quando você me pede com um coração humilde e aberto. Abrir esse cheque não é o fim da sua necessidade de mim. Na verdade, vai ser o começo de um nível mais profundo de dependência e de relacionamento comigo. E isso é a maior bênção de todas. Escreva nos comentários: eu estou pronto para o próximo nível, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com a clareza que eu preciso dizer hoje. Você não está assistindo a este vídeo por acidente. Não existe acidente no meu universo. Não existe coincidência no meu reino. Cada detalhe da sua existência, desde o momento da sua concepção até este segundo exato em que você está consumindo estas palavras, foi contemplado por mim, foi visto por mim.
foi amado por mim, você foi escolhido. Não por mérito próprio, não por superioridade, não porque você é melhor do que qualquer outra pessoa, mas porque eu sou soberano. E na minha soberania eu escolho, eu chamo, eu separo, e eu te escolhi para uma vida que vai muito além do que você tem vivido até aqui. Eu te escolhi para um propósito que, quando você o entender completamente, vai tirar o seu fôlego. Eu te escolhi para ser uma testemunha viva do meu poder, do meu amor, da minha capacidade de restaurar o que parecia perdido, de resgatar o que parecia destruído, de construir onde só havia ruínas. Deixa eu te falar sobre por que você especificamente. Não de forma genérica, mas de uma forma que vai tocar fundo no seu coração, porque você vai reconhecer a verdade disso. Você passou por coisas que te quebraram, não porque eu te abandonei, não porque eu quis que você sofresse, mas porque eu sabia que dentro das suas quebras, dentro das suas rachaduras, dentro das suas cicatrizes, havia um ouro que não poderia ser extraído de nenhuma outra forma. Havia uma profundidade de compaixão que só se desenvolve quando você sente a própria dor. Havia uma fé que só se forja no fogo. Havia uma força que só se revela quando tudo mais falha. Você não é quem você é, apesar do que passou. Você é quem você é por causa do que passou. E quem você é, esse ser moldado pelo tempo, pelo fogo, pela graça e pela misericórdia que te sustentou quando você não tinha mais forças. Esse ser é exatamente quem eu preciso para o propósito que tenho para a sua vida. Não existe alguém mais qualificado. Não existe alguém mais preparado. Você é a pessoa certa, com a história certa, com as marcas certas, para o chamado que eu coloquei sobre você. E esse chamado não é pequeno. Eu nunca coloco chamados pequenos sobre os meus filhos. Pode parecer pequeno pela forma como começa, pelos passos iniciais que parecem insignificantes, pelo primeiro capítulo que não parece ter nada de grandioso. Mas eu te peço que olhe além do que está diante de você agora e veja o que eu já vejo, o final da sua história, que é glorioso, que é maior do que qualquer coisa que você se atreveu a imaginar, que vai deixar uma marca neste mundo que vai durar além da sua passagem por aqui. Quero te contar uma coisa sobre a forma como eu trabalho. Eu raramente escolho os mais preparados. Eu raramente chamo os mais talentosos, os mais ricos, os mais influentes. Ao longo da história, eu consistentemente escolhi os que o mundo descartou. Os que foram chamados de fracos, os que foram ignorados, os que foram ridicularizados por sonharem grande, os que foram deixados de lado pela família, pela sociedade, pelo sistema. Porque quando eu uso quem o mundo descartou, a glória fica impossível de ser atribuída ao humano. E quando a glória não pode ser atribuída ao humano, ela vai toda para onde sempre deveria ir, para mim. Você é aquele que o mundo subestimou. Você é aquele que as circunstâncias tentaram convencer de que não era suficiente. Você é aquele que passou por provações que deveriam ter te destruído, mas que, por algum motivo que você talvez ainda não consiga explicar completamente, não destruíram. Porque eu estava lá. Em cada momento em que você deveria ter sucumbido e não sucumbiu, fui eu. Em cada situação em que não havia saída e uma surgiu, fui eu. Em cada madrugada em que o desespero bateu e a manhã chegou assim mesmo, fui eu. E essa mão que esteve ali em todos esses momentos, essa mão não está vencida agora. Não está fraca, não está desinteressada. Está aqui, agora. Mais real do que qualquer coisa que você pode tocar com as suas mãos físicas. E essa mão está estendida na sua direção, não para te tirar daqui e te levar para outro lugar, mas para te transformar onde você está, com o que você tem, a partir de quem você é hoje. Você foi escolhido. Não foi por acaso que este vídeo chegou até você. Não foi por acaso que você está assistindo até aqui. Não foi por acaso que o seu coração está aquecendo enquanto você ouve essas palavras. Sou eu, chegando até você,
de uma forma que você consegue receber, com uma mensagem que o seu coração estava esperando ouvir, com um convite que está sendo feito agora, neste segundo. Vem, vem para mais perto. Vem sem reservas, vem sem defesas. Vem com tudo que você é, com tudo que você não é, com tudo que você espera ser. E deixa que o resto seja comigo. Escreva nos comentários. Eu sou escolhido por Deus e tenho um propósito. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo deste vídeo. Mas eu preciso que você entenda que o que acontece aqui não é um fim. É um começo. É o começo de uma nova temporada na sua vida. É o início de um capítulo que vai ser escrito com tinta de graça, de provisão, de restauração e de propósito cumprido. E antes de você sair daqui, eu preciso que você carregue esta verdade no fundo do seu coração, gravada de uma forma que nenhuma circunstância futura possa apagar. A minha promessa sobre a sua vida não tem prazo de validade. Isso é diferente de tudo que você conhece no mundo humano. No mundo onde você vive, tudo tem prazo. Os contratos vencem, as garantias expiram, as oportunidades fecham, os relacionamentos terminam, os sonhos têm uma janela de tempo. E o mundo te ensinou a pensar nas minhas promessas dentro dessa mesma lógica de prazo. Te ensinou a pensar que se a promessa não se cumpriu em determinado tempo, ela expirou. Que se você esperou demais, você perdeu a janela. Que se você errou muito, a promessa foi cancelada. Isso é mentira. E eu vim hoje, neste último capítulo, quebrar essa mentira de uma vez por todas. A minha palavra é eterna. O que eu falo não volta para mim vazio. O que eu prometo, eu cumpro. Não no meu tempo. Não no sentido de que eu é que decido quando e se vou cumprir. No meu tempo, no sentido de que o meu timing é perfeito, de que cada detalhe é orquestrado, de que cada peça é posicionada no momento exato em que ela precisa estar no lugar para que o quadro completo faça sentido. Você precisa entender que o cumprimento da minha promessa na sua vida às vezes parece demorar, não porque eu mudei de ideia, mas porque existe um processo de preparação que precisa acontecer. Um processo que envolve você, que envolve outras pessoas ao seu redor, que envolve circunstâncias que precisam se alinhar, que envolve um amadurecimento interior que precisa ocorrer para que você possa segurar o que está chegando sem se destruir com ele. Porque uma bênção que chega antes da preparação pode ser mais destrutiva do que benéfica. Uma herança que chega antes da maturidade pode virar ruína em vez de construção. E eu te conheço. Conheço cada canto da sua alma. Conheço cada força e cada fraqueza. Conheço o que você consegue carregar agora e o que você ainda não consegue. E na minha sabedoria que não tem igual, eu estou trabalhando simultaneamente em você e nas circunstâncias ao seu redor, ajustando, preparando, alinhando, para que quando o momento do cumprimento chegar, tudo esteja pronto. Você esteja pronto. E aqui está a coisa mais libertadora que eu posso te dizer. Os seus erros do passado não atrasaram o meu timing. Os seus momentos de fraqueza não comprometeram o meu plano. As suas temporadas de distância de mim não apagaram o seu nome do meu coração ou do meu livro, porque o meu amor por você não é condicional, não é baseado na sua performance, não é medido pela consistência da sua fé. É eterno, é incondicional, é o tipo de amor que persegue, que procura, que espera, que cobre, que restaura, que recomeça sempre que você precisar recomeçar. Deixa eu te falar sobre o que a promessa sobre a sua vida inclui de forma específica e concreta, para que você não saia deste vídeo com conceitos vagos, mas com clareza sobre o que está chegando para você. A promessa inclui, primeiro, a paz. Uma paz que vai habitar o seu lar, que vai marcar os seus relacionamentos, que vai ser sentida por qualquer pessoa que entrar no seu ambiente. Não a paz artificial de quem finge que está bem,
A paz real, profunda, que vem de saber quem é o seu Deus e o que ele pensa sobre você. A promessa inclui também a provisão, não apenas o suficiente para o dia a dia, mas abundância. O suficiente para suprir as suas necessidades, para cumprir o seu propósito, para ajudar quem está ao seu redor, para investir no reino, para deixar um legado para os seus filhos e netos. Uma provisão que vai fazer as pessoas ao seu redor perguntarem de onde vem, e você vai poder apontar para mim sem hesitar. A promessa inclui saúde, restauração de tudo que foi atacado no seu corpo, força para viver os anos que eu planejei para você, vitalidade para cumprir cada parte do propósito que coloquei em você. E quando a medicina fizer o que pode, eu faço o que só eu posso. Porque o meu poder de cura não tem limite de diagnóstico. Não há situação médica que seja grande demais para mim. Não há doença que seja mais poderosa do que a minha palavra. A promessa inclui relacionamentos restaurados e novos, família que vai se reunir, casamentos que vão ser renovados, filhos que vão voltar, amizades verdadeiras que vão surgir e amor. O amor genuíno que você sempre mereceu e que em alguns momentos sentiu que nunca ia encontrar. Ele faz parte do plano, ele está incluído na promessa, e a promessa inclui o cumprimento do propósito. Aquele sonho que ficou guardado, aquele chamado que você sentiu, mas não seguiu completamente, aquela visão que você recebeu, mas que pareceu grande demais. Ela está chegando. O momento do seu cumprimento está mais próximo do que parece. E quando ele chegar, quando você olhar para a sua vida e ver o que foi construído, o que foi restaurado, o que foi realizado, você vai chorar. Não de dor, de gratidão, porque vai entender que cada passo do caminho, mesmo os que doeram, mesmo os que pareceram sem sentido, foram necessários para você chegar até ali. E naquele momento, você vai ser testemunha de algo poderoso. A fidelidade de um Deus que nunca desistiu de você, que nunca cancelou a promessa, que nunca abriu mão do plano, que esperou por você pacientemente enquanto você encontrava o seu caminho de volta, que nunca parou de te amar, nem nos momentos em que você duvidou dele, nem nos momentos em que você se afastou, nem nos momentos em que você achou que estava além do alcance da graça. Filho, filha, esse Deus sou eu, esse amor sou eu, essa promessa sem prazo de validade sou eu, e eu estou aqui, agora, neste vídeo. Nesta voz, nesta mensagem que chegou até você hoje porque eu quis que chegasse, porque você precisava ouvir, porque era hora de você receber o que foi preparado para você. O cheque está assinado, a promessa está de pé, e a única coisa que resta é você abrir as suas mãos, abrir o seu coração e dizer com toda a fé que existe dentro de você: eu recebo, Senhor. Eu recebo tudo o que você preparou para mim. Eu recebo a promessa. Eu recebo a bênção. Eu recebo o propósito. Eu recebo a restauração. Eu recebo o amor. Eu recebo a paz. Eu recebo a provisão. Em nome de Jesus eu recebo. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim deste vídeo, mas estamos apenas no começo do que eu tenho para você. Tudo o que foi falado aqui hoje não foi por acaso. Cada palavra foi escolhida com cuidado, com amor, com a intenção de alcançar o lugar exato dentro de você, onde a esperança ainda vive, onde a fé ainda pulsa, onde o sonho ainda não morreu completamente. Você ouviu hoje sobre um cheque que foi preparado com o seu nome.
Ouviu sobre os bloqueios que impediram você de recebê-lo. Ouviu sobre o valor imensurável do que foi preparado para você. Ouviu sobre o momento de virada que está acontecendo agora. Ouviu sobre como se posicionar para receber. Ouviu sobre as armadilhas do inimigo. Ouviu sobre o que significa assinar esse cheque com fé. Ouviu sobre o que acontece depois que você abre. Ouviu que foi escolhido, que não foi por acaso. E ouviu que a promessa sobre a sua vida não tem prazo de validade. Agora eu preciso que você faça uma coisa, não amanhã, agora. Quero que você feche os olhos por um momento, coloque a mão no coração e diga em voz alta: Senhor, eu recebi. Eu abri o cheque, eu aceito tudo o que foi preparado para mim. E eu confio em você para o cumprimento em cada área da minha vida. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu que eu estava falando diretamente com você hoje, por favor, curta este vídeo agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a chegar até outras pessoas que também precisam ouvir o que você ouviu hoje. Compartilhe este vídeo no seu grupo de família do WhatsApp. Você não sabe quem dentro da sua família está esperando por exatamente essa mensagem. Quem está na beira do precipício e que uma palavra certa pode salvar. Seja o instrumento que leva essa palavra até eles. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Eu tenho muito mais para falar com você. Esta conversa está apenas começando. E assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque ele foi preparado especialmente como continuação do que você recebeu aqui hoje. Não é coincidência. Nunca é coincidência. Eu te amo. Com um amor que não tem medida, que não tem fim, que não tem condição. E o melhor ainda está por vir.